Muito bem, senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos para mais um Café com Frankel. Agora 6h25 da manhã, quero recebê-los, dizer que é bom estar aqui com vocês. Por gentileza, se estiver tudo ok com a transmissão, de imediato já me avisem. Bom dia, Vanessa, bom dia, Thaís, bom dia, Fá Ferreira, bom dia, Suelen, Padre Federico, sua bênção, Padre Bruno Neves, Thiago Piotto, grande Thiago. E aí, Thiagão? Edjane, bom dia. André, vai lá. Bom, então, avisem aí as pessoas que estamos de volta com o Café com Frankel, mandem aviãozinho, convidem os amigos, disparem mensagem, vamos retornar aqui os nossos encontros semanais, né? O Gabriel, a Fabiana, excelente, fico feliz de reencontrá-los por aqui. Muito bom. São sem dúvida nenhuma um grupo bem nascido, bem constante. Excelente. A Cíntia. Muito bem, senhoras e senhores. Muito bem. Fiquei um tempo sem o Café com Frankel, né? Peço desculpas por isso. Fizemos aí um recesso, umas férias forçadas. Umas férias sem aviso prévio, inclusive, né? Simplesmente parei, né? sem muitas justificativas e sem muitos avisos, porque a ideia não era parar, tá bem? Toda semana o desejo era continuar, era ter feito, mas eu acho que foram 3 ou 4 semanas, não sei ao certo, acredito que tenham sido 3 semanas em que eu me ausentei, né? Na medida do possível fui avisando na segunda-feira à noite, que na terça-feira de manhã nós não teríamos, porque eu sei que algumas pessoas, inclusive, se programam, né? Colocam um despertador, se programam para acordar mais cedo, justamente para poder participar com o Café com Frankel, né? Então, para não ser também irresponsável com vocês, né? Fui tentando avisar, assim que eu percebia que não daria para fazer o Café com Frankel. Então, é isso, né? Vamos voltar. 3 semanas, pronto. A Yara sempre muito atento, a Yara sempre, né, presente. Obrigado, Yara, dizendo que foram aí 3 semanas. Foram 3 semanas em que, assim, eu estive em viagem, né, viagem a trabalho. Eu fui para o Rio de Janeiro, eu fui para Rondonópolis, fui para Cuiabá, fui para São Paulo. Casou uma sequência de viagens, uma sequência de encontros, e aí por conta desses trabalhos, dessas viagens, as coisas saíram um pouco da rotina, tá? E aí o nosso programa aqui, Café com Frankel, ficou perturbado, né? Ficou penalizado, tá certo? E também eu estava fazendo algumas mudanças, né? Mudança de casa, aí teve, acho que acredito, uma ou 2 semanas em que a internet não estava tão legal, e aí também para, né, iniciar, sentar aqui, começar a transmissão e logo ter que cortar, encerrar por conta de internet, eu achei melhor também ir protelando. Grande Bruno, tô te esperando aqui, meu caro. Então é isso, tá bem? Então é isso, desculpem, foram 3 semanas aí sem Café com Frankel, mas a ideia é que agora nós possamos voltar, né? Como sempre, semanalmente, terças-feiras, às 6h25 da manhã. Conto com a presença, conto com o carinho, conto com a generosidade de vocês e conto também com o trabalho de divulgação de todos vocês, tá? Enviando aqui as lives para os amigos, disparando o aviãozinho que fica no canto inferior direito aí da tela de vocês, tá bom? E é muito bom encontrar uma enormidade de amigos aqui. Olha lá, a Rayane, excelente, o Jorge, a Raquel, o Doni, pô, legal, que bom, né? O pessoal tá entrando por aí, tá certo? Então é isso. Bom, como vocês sabem, o nosso programa Café com Frankel tem um intuito. O intuito é oferecer uma dose semanal de cafeína espiritual, tá bem? Ou seja, um despertar, um chacoalhão, para que de fato nós possamos... Desculpa, a tela tá tremendo um pouco aqui, né? Para que nós possamos de fato ter material para ruminar, ter algo para mastigar ao longo do dia, ao longo dos dias, ao longo da semana, tá bem? Algum ponto de reflexão, algum ponto de meditação, para que possamos nos desenvolver enquanto pessoa, para que possamos amadurecer, para que possamos nos instalar melhor na realidade e assim por diante, tá bem? É isso aí, a Mariana Dudek está dizendo despertar da realidade, é isso aí. Às 6h25 é o despertador, às terças-feiras, 6h25 toca o despertador, aí é o Café com Frankel,
tá bem? E cada semana eu trago um ponto, trago uma reflexão de alguma obra de Viktor Frankl. Comumente, alguma obra de Viktor Frankl. Eventualmente, a gente vai se debruçar também em outros autores e colocá-los em confronto, né? Ou ao menos colocá-los em diálogo com o Viktor Frankl, tá ok? Bom, a meditação que eu quero trazer hoje no nosso Café com Frankl é uma meditação que eu estou retirando do livro A Vontade de Sentido, mas tem dois, tá? A Vontade de Sentido. É o mais novo, é o Conferências Escolhidas sobre a Logoterapia, da editora Auster. Esse livro até então nós tínhamos só em outras línguas, né? Tínhamos no inglês, tínhamos no alemão, tínhamos no espanhol. Aqui no Brasil, nos cursos de formação em logoterapia, nós líamos La Voluntad de Sentido em espanhol, mas agora a Auster trouxe esse livro em português para o Brasil, tá bem? Então é este livro aqui, ó, A Vontade de Sentido, Conferências Escolhidas sobre a Logoterapia, tá bom? Mais especificamente, a questão que eu vou colocar hoje está no capítulo Análise Existencial do Homo Religiosus, tá bem? Análise existencial do Homo Religiosus. Tá? Bom, esse é um capítulo muito interessante para quem quiser se aprofundar um pouco na visão de Viktor Frankl sobre a religião, né? Sobre a religião, sobre o fenômeno da religiosidade, também sobre essa vivência da busca de um tu transcendentíssimo, do suprasentido, da suprapessoa em Viktor Frankl. É um capítulo interessante, tá? É claro que é um capítulo que não pode ser lido desconectado de toda a obra de Viktor Frankl. Um dos grandes erros que algumas pessoas correm ao estudar a logoterapia é que elas pegam partes de Viktor Frankl, pegam um texto, pegam um capítulo, pegam uma frase, pegam um parágrafo que seja e querem interpretar toda a visão de Viktor Frankl, toda a logoteoria em cima daquele aspecto, tá? E aí acabam falando besteira, né? Acabam cometendo, né, grandes erros epistemológicos, erros filosóficos, erros antropológicos. Viktor Frankl, ele tem uma obra extremamente volumosa, são nada, 33 livros, né? Ele deu mais de 200 conferências, ou seja, ele tem um legado robusto, grandioso. Não dá pra gente pegar só, né, um parágrafo, não dá pra gente pegar só um texto. Por exemplo, eu não posso explicar todo o fenômeno da religião e da religiosidade em Viktor Frankl no seu caráter ôntico, dentro da realidade ontológica, a partir só desse capítulo, tá bem? É claro que esse capítulo é mais um capítulo dentre tantos outros capítulos, escritos, textos, em que Viktor Frankl vai tratar da questão de Deus, da questão da religião, tá? Então tomem muito cuidado, tá? Porque de repente aparecem algumas pessoas na internet querendo falar, né, algo de Frankl, né? Que Frankl era isso, era aquilo, a visão dele era essa, era aquela. Opa, peraí, não é bem por aí, tá certo? Não é bem por aí. Tomem cuidado. Um texto fora de contexto vira pretexto, tá bem? Todo texto fora de contexto vira pretexto. A gente precisa entender o contexto de Frankl, nós precisamos nos debruçar na obra de Frankl, que é uma obra volumosa, repito, que é uma obra robusta, tá bem? De profundidade filosófica, tá ok? Então, vamos lá. Tudo isso só para situá-los. Eu estou lendo A Vontade de Sentido, Conferência Escolhida sobre Logoterapia, mais especificamente no capítulo Análise Existencial do Homo Religiosus, tá bem? Aqui tem um ponto interessante, de alguma forma nós já trabalhamos esse aspecto, mas não com esse viés que eu vou colocar nesse Café com Frankl. Aqui, Viktor Frankl está falando da liberdade e da responsabilidade, uma vez mais, né? Da liberdade e da responsabilidade. Lembrando que para Viktor Frankl, liberdade sem responsabilidade é mera arbitrariedade. Liberdade sem responsabilidade vai se degenerar em levianidade, vai se degenerar em algum tipo de irresponsabilidade, de depravação e assim por diante, tá bem? De desonestidade intelectual, assim por diante. Bom, aqui Viktor Frankl está falando de liberdade e responsabilidade dentro do contexto do homem religioso. Sempre que Viktor Frankl vai falar do homem religioso, ele vai fazer como que uma nota de rodapé, ele vai dar uma ênfase, né? Ele vai adjetivar isso tudo. É muito interessante. Ele vai falar que o homem religioso, quando ele diz do homem religioso, é o homem verdadeiramente religioso, né? Verdadeiramente religioso. Não a religiosidade vivida de modo superficial,
não a religiosidade vivida de modo leviano, né? De modo, enfim, de modo desconectado da realidade, né? Mas o homem verdadeiramente religioso, o homem que crê em Deus, o homem que coloca-se diante de Deus, né? O homem que faz diálogos, coloca-se em profunda oração diante de Deus, né? Então ele vai falar do homem verdadeiramente religioso. Salve, Felipe Curvelo! E aí, meu caro, tudo bem? Bom, então ele vai falar que o existencialismo contemporâneo, aqui começa a nossa reflexão, tá ok? Vamos lá? O existencialismo contemporâneo, veja, essa proposta filosófica e que vai ter um desdobramento num campo da psicoterapia, que é o existencialismo, né? O existencialismo contemporâneo fala muito da liberdade, prega a liberdade, traz uma vez mais a liberdade para o debate, para a discussão, né? E isso, no primeiro momento, é interessantíssimo, tá? Lembrando que Viktor Frankl está também dentro dessa tradição filosófica, dentro da análise existencial, tá? Ele vai colocar, olha, o existencialismo contemporâneo, geralmente quando fala de liberdade, fala de uma liberdade na qual só um aspecto da liberdade é contemplado. Eles falam da liberdade, mas eles veem a liberdade apenas enquanto liberdade de. O que é correto, o que está ok, o que é interessante. Só que é só um aspecto, é só um recorte da realidade, né? Lendo na íntegra aqui, Viktor Frankl, tá? O existencialismo contemporâneo geralmente vê apenas a liberdade de. Ou seja, ele vê o homem como existência e, portanto, vê a liberdade como um possível confronto diante do destino. Essa liberdade de, a qual dá ênfase ao existencialismo, consegue entender bem que existe uma liberdade diante de um destino. O que é destino? Nós já trabalhamos de destino aqui no Café com Frankl, mas né, vale a pena fazer uma breve revisão. O que é destino? Destino é aquilo que não está para mudança. Destino é aquilo da ordem do factual, tá? Destino é o chão, por assim dizer, senhoras e senhores, que eu tenho debaixo dos meus pés, né? Destino, meu destino biológico, o meu destino sociológico, o meu destino psicológico, né? O meu destino, né? O fato de eu ser quem eu sou e não uma outra pessoa. O fato de, né, eu ter nascido onde nasci e não em outro lugar, por exemplo. O fato de eu ter esse corpo, né, e não outro, entende? São destinos. A minha predisposição genética, né, as minhas características biológicas, aquilo que eu trago enquanto destino psicológico, aquilo que eu vivi, as experiências pelas quais eu passei, né? Isso tudo é destino. E ele fala que o existencialismo vê esse aspecto da liberdade enquanto capacidade de se posicionar diante de um destino. Ou seja, o destino ele existe, ele me marca, isso é inegável, mas diante dele eu consigo me posicionar. Eu não necessariamente sou isso. Eu sou aquilo que eu faço disso que eu tenho, a partir daquilo que eu tenho. E o existencialismo, vai dizer Viktor Frankl, vê isso muito bem. Tá? Então tudo bem, eu tenho um destino, vamos pegar uma questão bem simples, tá? Bem simples, bem trivial, para que de fato aqueles que estão chegando agora consigam entender. Por exemplo, eu tenho um destino a nível sociológico, por exemplo, que é a minha língua vernácula, que é a minha língua materna. Tá? Eu falo português e essa é a minha língua por excelência. Ainda que eu venha desenvolver um outro idioma, essa língua, a língua portuguesa, é a minha língua por excelência. Eu a domino, né? Eu aprendi desde tenra idade a falar português. Eu nasci num ambiente em que as pessoas se utilizavam desse tipo de linguagem para expressar as suas ideias, né? Para expor as suas opiniões. Bom, isso é um destino. Eu não tenho liberdade, para nesse momento começar a falar com vocês alemão. Eu não tenho essa liberdade. Eu não sou livre para isso. Tá? Eu não sou livre para isso. Por quê? Porque eu não estudei alemão. Porque eu não domino o idioma, né, alemão. Tá? E isso eu estou falando que é o destino. Não que eu não tenha liberdade para começar a aprender e assim por diante. Tá? Mas agora, nesse momento, eu não tenho liberdade para começar a falar.
Ah, mas você, né, nós somos tão livres. Mas liberdade não é onipotência. Eu não sou livre para fazer o que eu bem quero, tá bem? A liberdade tem os seus limites. Por exemplo, eu sou livre para, tendo um destino específico. Qual é o meu destino? Falar português. Eu sou livre para, nesse momento, articular as minhas palavras do modo, né, de um modo que me pareça mais adequado. Ou seja, o que eu vou fazer com a língua que eu recebi, com o idioma que eu domino, isso está no meu campo de liberdade. Tá? Se eu vou acelerar a minha fala, ou se eu vou freá-la, se eu vou alongá-la, ou se eu vou encurtá-la, se eu vou usar, né, uma linguagem mais ou menos prolixa, rebuscada, né? O que eu vou fazer da minha linguagem, né, agora aqui, cabe a mim, está na minha liberdade, tá bem? Nesse momento eu estou sendo livre para falar, mas essa liberdade é uma liberdade que eu tenho diante de um destino, ok? Eu falo português agora, o modo como eu organizo isso tudo tá comigo, tá bem? Eu tenho um corpo, mas para onde eu vou levar esse corpo tá comigo. Eu tenho uma história, mas o que eu vou fazer dessa história, por assim dizer, tá comigo, né? Ou seja, o existencialismo, vai dizer Viktor Frankl, ele vê a liberdade. E ele entende a liberdade que é a liberdade de. Liberdade de. De o que, Luiz Henrique? Liberdade de se posicionar diante de um destino. Ok? Ok? Tá. Agora, qual que é a crítica de Viktor Frankl? E aqui começa, né, o ponto fulcral, o ponto central da nossa reflexão. Ele vai dizer, né? Ele vê o homem como existência e, portanto, vê a liberdade como um possível confronto diante do destino. Mas ele ignorou que a existência, num sentido profundo e último, o existencialismo ignorou que num sentido profundo e último, significa responsabilidade. Ou seja, a existência no sentido último e profundo significa responsabilidade. E quando eu olho só a liberdade de, eu posso perder de vista uma outra liberdade. Uma outra liberdade, que é a liberdade para. E nós vamos entrar nela, tá? Ou seja, é fato que eu sou livre para me posicionar diante do meu destino. Mas também é um fato, e eu preciso conhecer esse fato, e eu não posso negar esse fato, que eu também sou livre para responder diante de alguém, perante um tu. Que eu sou livre para ordenar a minha vida e me submeter a uma autoridade. Isso também diz respeito à liberdade humana. Liberdade essa que muitas vezes é negada. Por exemplo, está dizendo aqui Viktor Frankl, pelo existencialismo e outras escolas e outros pensadores. Só que este ponto ele é fundamental. Ele é fundamental, porque ele me lembra que eu não sou só alguém que tem um destino debaixo dos pés e que pode se posicionar diante desse destino. O que já é razoável, o que já é interessante, mas ainda é pouco. Eu não sou alguém que simplesmente tem um destino e que pode se posicionar diante desse destino. Mas eu sou alguém que também pode, eu sou alguém que também é capaz de responder, e responder profundamente, e responder adequadamente diante de alguém, perante um tu. E vai continuar o Viktor Frankl. E com a responsabilidade que o homem toma para si, ele se submete na liberdade a uma lei. Ou seja, é só por conta dessa liberdade não de, mas dessa liberdade para, que o homem pode, por exemplo, se submeter livremente a uma lei.
Ele pode se submeter a uma autoridade. Vocês vão ver aqui onde Viktor Frankl está querendo chegar com isso, né? Ou seja, eu posso livremente me decidir por estar vivendo uma vida ordenada. Ele continua aqui. Por isso, a responsabilidade é uma reconexão com a liberdade. Uma reconexão com uma ordem mais elevada, no sentido de lei. Ou seja, lei aqui para Viktor Frankl é uma ordem, e uma ordem mais elevada. A liberdade é liberdade de fato, quando submetida a uma autoridade, quando submetida a uma lei, mas não qualquer lei, mas não qualquer autoridade. Não estou dizendo de autoridade enquanto um autoritarismo. Viktor Frankl é evidente, ele não está dizendo aqui, né, de uma realidade ditatorial, né, de uma realidade simplesmente vertical, mas ele está dizendo de uma verticalidade que é vivida a partir da ordem, a partir de uma lei que não é uma lei qualquer, não é só uma lei humana, mas é uma lei divina, é uma lei que rege o cosmos. É uma autoridade que vem do alto. É uma autoridade de alguém que de fato ordena todo o criado. E o homem, sendo livre, ele é livre para responder diante deste. Ele é livre para responder diante de um tu. Ele é livre para colocar-se amorosamente diante de Deus. E Frankl vai colocar, né, que é esta liberdade, vivida enquanto responsabilidade, que coloca-nos numa reconexão. Reconexão com o quê? Com a própria liberdade. Ou seja, eu sou tão mais livre na medida em que eu me submeto a uma lei. Reitero, não qualquer lei. Aqui Viktor Frankl está dizendo de uma lei enquanto ordem elevada, enquanto ordem elevadíssima, de uma lei daquele que a tudo ordena, tá bem? Eu sou tão mais livre na medida em que eu me submeto, poderíamos aqui colocar amorosamente, a uma lei. E quando eu me submeto a este tu, quando eu coloco-me diante de Deus, quando livremente eu respondo diante dele, quando livremente eu tomo consciência de quem eu sou e diante de quem eu estou, quando livremente eu me submeto a esta ordem, eu me torno mais livre, eu me reconecto com a minha liberdade. É aquilo, né, que vai dizer João. Isso aqui é uma contribuição minha, né? Não é Viktor Frankl que está dizendo isso. É aquilo que vai dizer São João: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Né? Ou ainda aquela outra passagem, né, clássica, célebre, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, a liberdade profunda, a liberdade plena da pessoa humana, ela se dá, e aqui é Viktor Frankl novamente, né? Ela se dá nesse caminho de reconexão. O homem que se reconecta com a sua liberdade. E como ele o faz? Ele o faz usando a sua liberdade para, que é responsabilidade, a sua liberdade, que é liberdade perante um tu, perante alguém, para se submeter a uma lei. E quando ele se submete livremente, amorosamente e generosamente a esta lei, ele então é reconectado com a sua liberdade, só que essa liberdade, poderíamos dizer, ela é potencializada. Ela torna-se plena, ela torna-se total, ela torna-se forte, ela torna-se integral. O homem livre não é aquele que faz o que bem quer. O homem livre não é aquele que vive uma vida libertina. O homem livre, e vocês conseguem entender isso? Claro que sim. O homem livre não é aquele que vive uma vida ao léu, né, que se deixa levar por tudo e por todos. O homem livre é aquele que se submete a um tu. É aquele que coloca-se diante de Deus. A liberdade é liberdade para dizer fiat mihi secundum verbum tuum.
Liberdade é liberdade para dizer o seu fiat, o seu faça-se. Faça-se em mim, fiat mihi. Faça-se em mim, não segundo os meus quereres, não, né, segundo aquilo que me parece mais interessante enquanto afetação e comichão interior, mas faça-se em mim segundo a vossa vontade. Ou seja, colocar-se diante deste que tudo ordena, colocar-se diante deste Pai amoroso, deste Deus que nos conhece, que nos convoca, que nos espera, que nos promove, que nos encaminha, entende? Isso é liberdade. Liberdade é liberdade não só de se posicionar diante do destino, vai dizer Frankl, nesse pequeno parágrafo que aqui eu estou lendo e tentando abrir e trazer reflexões e contribuições minhas. Tá? Liberdade não é liberdade só de se posicionar diante do destino. Liberdade também é liberdade para colocar-se diante de um tu. E ele continua dizendo, por isso a responsabilidade é uma reconexão com a liberdade, uma reconexão com uma ordem mais elevada no sentido de lei. Reconexão, nesse sentido, significa nem mais, nem menos que literalmente religio. Religare, religião. Ou seja, essa reconexão, vai dizer Viktor Frankl, é a religião. A religião tem como intuito, evidente entre outras coisas, né, fazer essa reconexão. Religião vem de religio, que vem de religare, que é conectar. Poderíamos dizer, né, reconectar o céu com a terra, o teu coração com o coração do teu Deus. A religião faz esta ponte para que de fato você possa experimentar a liberdade, para que você de fato compreenda que há uma lei mais elevada, uma ordem mais elevada, diante da qual você pode responder, diante da qual você pode apresentar-se, né? Pode ofertar-se, diante da qual você pode responsabilizar-se. Isso é a religião. E aqui Viktor Frankl está tentando fazer uma análise, não só, mas também da religião. Ele está falando aqui nesse capítulo sobre Deus, sobre o homem religioso, sobre a religião. Isso é religião. Religião é te lembrar que existe algo para além do solo. Que a realidade não é só aquela que os seus pés tocam, mas a realidade também é aquela ao qual seu coração almeja, deseja, busca. Não é só o chão, mas é também o céu. Não é só, né, aonde pisa a sola dos seus pés, mas é esse céu, enquanto realidade transcendente, que os seus olhos buscam, contemplam, miram, procuram. Isso também é real, isso também é realidade. E esta mais elevada é a única que pode te colocar de fato diante de uma vida livre, com todas as notas da responsabilidade que advém desta liberdade que é vivida com profundidade. É interessante isso, né? O homem religioso, vai dizer aqui Frankl, né, é o homem livre por excelência. É o homem responsável por excelência. É aquele que entendeu que nem tudo é chão, que existe um céu, que nem tudo está no baixo, que as grandes realidades dessa vida estão no alto. Olha lá, o Tomazinho chegou aqui, tá só espiando, tá de olho aqui o Tomás. Né? Esse é o homem religioso. É o homem que sabe colocar os olhos no alto e que consegue botar uma prece nos lábios. Obrigado, Thiago. Eu tô me inspirando aí nos experts. Né? Este é o homem verdadeiramente religioso. É o homem que sabe dizer fiat mihi, faça-se em mim. Que sabe falar Abba, Pai. Que sabe colocar-se diante de Deus.
Esta é a liberdade vivida enquanto responsabilidade que nos reconecta com a liberdade e nos dá uma liberdade plena. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá bem? Senhoras e senhores, deu 30 minutos, a molecada começa a acordar, é hora de derrubar a live, tá? Tô brincando, vamos lá. Então só, o pessoal perguntou, essa reflexão que eu trouxe hoje no Café com Frank está no livro A Vontade de Sentido, conferências escolhidas sobre a logoterapia, mais especificamente no capítulo Análise Existencial do Homo Religiosus, tá bem? Bom estar aqui com vocês, vamos voltar com o nosso Café com Frank, definitivamente, tá bem? Desculpem por essas 3 semanas em que eu fiquei ausente, já expliquei aqui os motivos, agradeço a compreensão de vocês, o carinho, bom tê-los aqui às 6h25 nessa live, avisem os amigos que a live, e que o programa Café com Frank voltou. Senhoras e senhores, nos vemos muito em breve, qualquer dúvida, qualquer questão, escreva, mandem mensagem, eu fico aqui à disposição. Deixa eu curtir aqui um pouco a molecada antes de partir também para o trabalho, antes de partir aqui para a missa, tá bom? Até!